Desafios contemporâneos da docência. Você, professor, você, professora, que está acompanhando aqui a nossa série, sabe que hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre games na educação. E na experiência do CEAP, a partir de inúmeros projetos que a gente desenvolve com a docência, a gente tem aqui dentro o professor Tárcio, que eu gostaria de apresentar para vocês, que é ele que vai partilhar um pouquinho das experiências com games. Seja bem-vindo, Tárcio, aqui ao nosso Desafios Contemporâneos da Docência. Bruno, muito obrigado. Agradeço por esse momento de interação e vamos conversar um pouquinho sobre games. Professor Tárcio, para abrir esse episódio, eu lhe perguntaria logo de imediato: quais são os desafios contemporâneos da docência relacionados aos games na educação? Bruno, são muitos. Nós professores, muitos de nós na realidade, não tivemos uma relação desde o início, desde a infância com esses games. Na década de 80 e 90, a gente não tinha, digamos assim, uma facilidade financeira de ter acesso a esses games. Eu particularmente fui ter depois dos 15, 16 anos de idade, certo? Então não é algo que pra gente é meio que nativo, pegando o conceito de nativo digital. A gente precisa se aproximar desses jogos e não é um processo fácil, afinal de contas ele tem uma lógica diferente do cinema, tem uma lógica diferente das revistas em quadrinhos, das animações, das novelas, enfim. É uma lógica muito diferenciada que a gente precisa entender que lógica, que narrativa é essa que está conquistando o mundo inteiro, que hoje, de certa forma, movimenta o mercado mais até do que o cinema. Professor Tárcio, o senhor entende que talvez também seja um grande desafio a própria questão da infraestrutura das nossas escolas, isso até em âmbito das escolas privadas, mas sobretudo das redes públicas do país? Esse é mais um desafio, tá? Eu falei aqui que década de 80 e 90 games eram praticamente inacessíveis por causa das plataformas, mas se a gente parar para pensar bem, o investimento em um smartphone, o investimento em um tablet ainda não é algo barato, tá? E se a gente for pensar em uma escola se estruturando para realizar essas ações pedagógicas com esses equipamentos, é algo caro, é algo dispendioso, certo? E é algo que precisa de internet, precisa de rede de internet na maioria dos seus jogos. E isso é um problema porque se a gente vai para algumas áreas das capitais e vai para algumas cidades do interior, o serviço de internet é muito ruim, certo? Ou é muito caro. Então nós temos um problema de infraestrutura sim com relação aos games, que podem ser superados com estratégias outras, mas isso é assunto para uma outra conversa. Professor, o próprio processo formativo docente, ele também não seria um grande desafio? Certamente. Certamente, visto que, como eu já venho discutindo, discutir games na educação é algo muito recente. Discutir games em educação é algo que vem de poucas décadas, então a gente ainda está começando nesses debates, então nós não temos muitos processos formativos de aproximação dos games com a educação. A gente ainda precisa batalhar muito para que os games sejam pauta relevante das principais pautas na educação. Professor, se a gente considerar que talvez currículo seja tudo aquilo que a gente define como formativo, os games, então, estão fora do currículo? Sim, ainda estão fora do currículo. Na realidade, a gente tem um processo de aproximação lento de algumas escolas, sobretudo privadas, desses games, mas ainda é algo muito incipiente. Os games têm sido pauta formativa no contemporâneo? Então, Bruno, falar sobre games hoje ainda é falar sobre um tema que é discutido de forma recente na educação. O ócio, até pouco tempo atrás, há mais ou menos umas 2 décadas atrás, ou o lúdico, a ludicidade, a brincadeira, ela não era vista por bons olhos pela educação. As discussões com os jogos em geral e sobretudo com os games são muito recentes na educação. Então a gente tem uma área ainda que pode ser muito explorada pela educação, pelas pesquisas educacionais e pelas estratégias pedagógicas de ensino-aprendizagem. Tárcio, você poderia partilhar com a gente um pouquinho que estratégias são possíveis para a gente aproximar a docência efetivamente das experiências de games?
Então, Bruno, nós temos 3 estratégias diferentes de aproximação com os games. A primeira delas é relacionada à aproximação jogante, ou seja, jogar os jogos digitais. É a forma de você se aproximar mais das narrativas, da jogabilidade, das estratégias de game design, ou seja, de como o jogo evolui na sua interação, tá? E é uma forma de vivência mesmo desse jogo. A segunda é observar jogadores jogando. E essa segunda, ela fica mais fácil, fica mais tranquila a partir do momento em que a gente se aproxima de algum parente, se aproxima de alguma pessoa que joga e a gente observa essa pessoa evoluindo nesse jogo. Mas também tem outra alternativa nessa segunda estratégia, os youtubers gamers. Quem são essas pessoas? São pessoas que fazem conteúdos para a rede social, no caso o próprio YouTube, certo? Jogando determinados jogos e mostrando como esses jogos se desenvolvem. E aí você pode observar pelo YouTube, por exemplo, eu quero me aproximar de jogos que têm temas de história. Vamos ver quais são os youtubers que trabalham com games em história? E aí você faz essa pesquisa. Ou, como eu falei anteriormente, uma pessoa conhecida que seja gamer, que seja jogadora, tá? A terceira estratégia, que aí é muito próxima de nós professores, nós acadêmicos, é estudar sobre a relação entre games e educação. E aí nós temos diversos autores que debatem esses temas, tá? A gente pode fazer essa estratégia através de grupos de pesquisa, através de disciplinas nas universidades e através de congressos e eventos acadêmicos. Professor Tássio, você me faz pensar que, na verdade, o jogo talvez seja um produto cultural do contemporâneo, mas que, no fundo, é um entretenimento formativo, ou seja, está cheio de pedagogias hoje os games, é isso? Perfeitamente, Bruno, perfeitamente. Nós temos muitos potenciais educacionais dentro da narrativa dos jogos. Seja ela uma narrativa que tenta simular a realidade de alguma forma, como nós temos diversos jogos que falam sobre determinados períodos históricos, determinadas guerras, determinados eventos históricos, ou elementos da história que estão ali em jogos de fantasia, por exemplo. Nós temos também elementos que vêm da geografia, quando a gente pega determinado contexto geográfico dentro de um jogo. Nós temos temas relacionados à evolução, temas relacionados à sociologia. Então a gente vai ter uma gama de possibilidades de trabalho, não somente com os jogos comerciais, mas com os jogos educacionais também, ou seja, jogos que são voltados especificamente para os processos de ensino-aprendizagem. Professor Tássio, o que eu percebo também é que nas nossas experiências aqui do CEAP, todas as vezes, de algum modo, que os professores apenas observam e tentam experimentar jogos considerados educativos, há, em algum grau, uma espécie de rejeição, né, do público, né, seja das crianças ou dos adolescentes ou até de adultos. Há mesmo essa dicotomia entre games ditos educativos e games de entretenimento? Ainda existe, de certa forma, uma distância a ser alcançada, na minha concepção. Nós temos muitas empresas que procuram desenvolver jogos educacionais, com narrativas de cunho educacional, porém, muitas acabam caindo na pedagogização excessiva desses jogos. A partir do momento que, por exemplo, você tem um jogo da área de história ou da literatura que se transforma basicamente num livro digital. E a gente tem diversos exemplos, não cabe aqui a gente ficar citando. Porém, isso é um problema que persiste. E eu acredito que ainda não chegamos nos jogos ditos educativos ou de fins pedagógicos nessa aproximação mais efetiva das narrativas que estão aí pura e simplesmente com objetivo comercial. Professor, eu vejo também que há uma cultura do jogo hoje tão forte, de algum modo transversalizando a cultura, que agora me ocorre, e a gente lê bastante sobre isso, processos, inclusive, seletivos de empresas que são suportados por games, né? Isso seria um indicativo de que o game, de fato, está cortando essa cultura de forma muito incidental? Com certeza, perfeitamente. A gente tem jogos de simulação diversos hoje que têm a utilização para treinamentos, para formações, para seleção de profissionais. Tá? A gente vai ter treinamento militar, simulação de situações de direção, nós vamos ter situações médicas sendo simuladas, trabalhos diversos sendo simulados, e isso não somente para fins de trabalho especificamente, como seleção e treinamento, mas também de entretenimento. Então, quando você me diz que, olha, esses jogos estão cortando
a parte do entretenimento indo não só para o pedagógico, mas para outras diversas áreas, você tem toda a razão. Os games eles estão sendo utilizados das mais diversas formas. E nós estamos percebendo que sim, simular determinadas situações através do digital é pertinente e é importante para o processo formativo e para o processo de trabalho. Professor, quando o senhor fala da simulação, a gente podia associar com essa característica dos jogos contemporâneos, por exemplo, da realidade aumentada, da realidade virtual, é isso? Com certeza. Quando a gente fala sobre realidade virtual e realidade aumentada, nós estamos falando de mais um potencial de interação com os games, tá? Quando a gente tem, por exemplo, um jogo no qual a gente simula a captura de determinados monstros através da cidade por geolocalização, nós estamos utilizando realidade aumentada. Se a gente pega, por exemplo, através de um cartão feito de papelão e conseguimos simular situações de realidade virtual com o nosso smartphone, nós estamos falando de jogos também. Então, são possibilidades que estão surgindo a partir do aprimoramento de algumas tecnologias, visto que a realidade virtual ela não é tão nova assim, certo? Que estão revolucionando os processos de jogos e também os processos educacionais. Professor, há um fascínio dessa nova geração, por exemplo, pelos jogos de mundo aberto? Claro, claro que sim. Afinal de contas, se os jogos são de mundo aberto, você tem possibilidades meio que ilimitadas, né? Ou praticamente isso, de construção, de ações, de situações determinadas. E nós temos possibilidades também de ação e de narrativas educacionais dentro desses jogos. Por exemplo, você pode construir um castelo de uma determinada narrativa lúdica, de uma determinada narrativa de um filme, mas você pode construir um monumento histórico, você pode construir a simulação de um determinado clima em relação à geografia. Então, as possibilidades são enormes. A docência precisa jogar mais, então, né, professor? Acho que eu fiquei um pouco mais instigado para experimentar mais dessas potencialidades. O que é que o senhor poderia sugerir para quem está nos acompanhando para, de fato, começar a se aproximar desse universo? Olha, hoje o que nos aproxima muito desse universo são as plataformas móveis. Hoje jogar videogame não é única e exclusivamente propriedade dos videogames ou dos computadores de mesa. Então, se aproximar dos jogos através dos jogos mobile, ou seja, dos jogos móveis que podem ser baixados e jogados nos tablets e nos celulares, é um passo que é importante e é interessante para a gente começar a se aproximar desses games. Professor, o senhor me instiga a pensar um pouquinho também sobre uma relação entre games e gamificação. Dá para explicar um pouquinho o que seria isso? A gente produzindo em sala de aula, tentando entender na sala de aula essas diferenças? Então, utilizar os games na educação basicamente é você pegar aquele jogo, certo? Já pronto e acabado, e utilizar aquele jogo no seu processo pedagógico. A gamificação é um pouquinho diferente. Você vai pegar a lógica de funcionamento desse jogo, com pontos de experiência, características a serem evoluídas, de certa forma, um processo de concorrência que precisa ser bem administrado, é verdade, e leva essa lógica para dentro da sala de aula. Então você vai estar não utilizando um jogo dentro da sala de aula, mas sim a lógica, a mecânica de funcionamento desse jogo em um processo didático-pedagógico. Professor, eu queria te agradecer muito o compartilhamento aí de tanta experiência com jogos e imagino, professor, que você, a partir dessa conversa aqui, deve ter se inspirado ou pelo menos se estimulado a se aproximar mais dos games, não é verdade? A gente se encontra então no próximo episódio, hein?